Muito bem, seguindo. Outro cuidado também para que não haja ruído. Cuidado com a escrita. Ela representa também ruído na comunicação. Aconteceu também um exemplo muito interessante comigo. Minha aluna queria que eu desse uma força junto à direção da escola, então me escreveu: pede a direção para eu trocar de turma. Pede a direção para eu trocar de turma. Só que ao invés de escrever pede, ela escreveu pedir. E eu li: pedi a direção para eu trocar de turma. Lendo isso, o que eu disse? Ótimo. Assim não precisará faltar mais a aula estando em outro horário. Ela: não, o que eu falei foi para você pedir. Olha onde ela errou. Pedir, ela quis dizer pede. Ela trocou aqui o imperativo afirmativo pelo pretérito perfeito do verbo pedir. Pedir. Acontece que esse aqui do pede, não falamos pede, falamos pede. Pede a direção para eu trocar de turma. É natural que esse aqui, final, tem o som de I, porque ele é pós-tônico. O sendo pós-tônico ou pré-tônico, antes ou depois de uma sílaba tônica, ele tem o som de I. Assim como o O, sendo pré-tônico ou pós-tônico, ele tem o som de U. É normal isso, não é erro. É forma natural de se falar. Só que ela se confundiu, embora esteja no ensino médio, ela escreveu pedi a direção para eu trocar de turma, e não pede a direção para eu trocar de turma. O ruído que causou é que eu não pedi nada até que eu a encontrasse, e aí, pelo menos, acredito que ela não erre mais isso. Também causa ruído ler rigorosamente palavras estrangeiras com a pronúncia correta quando estamos lendo um texto em português. Isso eu aprendi no 8º período de português e inglês do curso de letras. Mas você tem que ler errado. Eu estou lendo um texto e ali aparece uma palavra em inglês. Não é que você tenha que ler. Você passa por essa palavra com suavidade. Vou deixar isso bem claro. A palavra Word, o aplicativo Word, olha só, estou falando português. Então eu digo que existe um aplicativo informática que tem o Excel, tem o PowerPoint e tem o Word. Eu não preciso falar Word. Me lembro de uma palestra em que a professora, ela falava, e no meio da palestra, quando eu preparei esse trabalho no Word, todos olhavam para ela. E aí então, parece que o Word não estava respondendo. O Word, não que você tenha que falar incorretamente, mas você está falando português, é como eu até, algumas vezes sem querer, eu falo Facebook. Mas se eu estiver falando português, eu posso naturalmente falar Facebook e não Facebook, porque isso chama atenção. E às vezes a pessoa para de prestar atenção até no conteúdo da sua mensagem. Isso causa ruído. E existem outras palavras, por exemplo, a palavra pizza é uma palavra italiana, correto? Então aqui está a palavra pizza. A letra dobrada significa que você vai estender mais a sílaba em italiano. Então você falaria pizza. Imagina você chegar a um local e falar: eu quero uma pizza. É claro, vão achar que você está brincando. Ou então, a palavra cappuccino, italiano também, tem 2 P's e 2 C's. Então, significa que essa sílaba aqui, do capu e tino, vão ser prolongadas. Então, imagina você falando: vou tomar um cappuccino. Vai ser estranho. Até o meu nome. Se alguém perguntar o meu nome, qual o seu nome? Eu vou dizer Giovanni. Imagina se eu disser
Giovanni, Giovanni. Porque na Itália, como tem letra dobrada, eu tenho que estender a sílaba. Giovanni. Imagina. Eu tinha um aluno que se chamava Jason Washington. O nome dele era Jason Washington. E propositalmente, só para ver a reação dele, quando eu fiz a chamada, aqui o pessoal Jason, o pessoal fala Jason, né? E Washington, com a letra O bem no finalzinho. E propositalmente eu falei, na hora da chamada, eu falei Jason Washington. Ele falou, não sou eu não, professor. Meu nome não é assim não. Esse não sou eu. Muito engraçado. E eu expliquei para ele como seria a pronúncia correta. Claro que eu não... a turma toda chamava de Jason. E se eu falasse Jason, ele nem me responderia. O inverso também é verdadeiro. Certa vez, falando inglês para um grupo de americanos, e eu disse que eu retornaria ao Rio de Janeiro, que eu estava fora do Brasil. E eu disse, I'll be back to Rio. Rio é a pronúncia correta, certo? Só que Rio, ninguém sabe o que é isso. Eu tive que dizer, I'll be back to Rio. Ah, mas o correto é Rio, em português, aqui no Rio de Janeiro, nós, cariocas, falamos Rio de Janeiro. Só que se você fala Rio, eles não sabem o que é. É necessário que você fale o errado para que fique claro. Rio. Então, eu não queria que a comunicação fosse feita. O que é mais importante? É a comunicação. Então, para que não haja ruído, eu tive que trocar. Por exemplo, eu fiz uma seleção aqui de umas palavras. Às vezes temos que, e disse o seguinte, às vezes temos que pronunciar a palavra incorretamente para que haja comunicação. Quer ver um exemplo? Se eu falar Boeing, muita gente não vai saber o que é. Boeing. Todos os jornalistas, todos os repórteres, quando falam que houve um acidente ou um atraso no voo, e eles se referem, eles falam a palavra Boeing. A palavra correta é Boeing. Imagina se alguém resolve falar Boeing. Outra coisa, um atleta vai fazer um teste de doping. Mas todos falam o quê? Doping. Vem do verbo to dope. No gerúndio, doping. Se você falar doping, todo mundo vai entender. Então, às vezes, você é obrigado a falar isso. Até porque, se você fala o correto, eu me lembro que tinha um artista chamado Freddie Mercury. Todo mundo falava Freddie Mercury. E quando eu falava Freddie Mercury, todo mundo olhava para mim e falava, o cara quer aparecer. Então, para eu não aparecer, eu tinha que falar Mercury. A palavra, curioso que a palavra service, self-service, autosserviço, a maioria fala self-service, os dois E's, o primeiro é aberto, self, mas o segundo não, ele é fechado, inclusive em português. Eu gostaria de saber, existe um departamento de pesquisa de linguística lá na UFRJ que faz pesquisas em relação a isso. O que motivou essa pronúncia? Muito interessante. Houve até uma pesquisa de uma expressão. Acontece que teve um camarada que fez uma pesquisa só nessa expressão. Ele fez um trabalho de pesquisa, estudou vários casos. Por que as pessoas se comunicam assim muitas vezes? Acontece que, por que usam essa expressão? Então eu gostaria de saber por que o pessoal fala service. Se até mesmo em português é serviço, o E é fechado, serviço, não é serviço. Mas quando a pessoa fala self-service, geralmente a pessoa fala self-service. Para fechar, eu vou colocar aqui um fato. Na época eu estava para fazer o vestibular, muito preocupado, então eu procurava usar tudo que eu aprendia em português para fazer uma boa prova de português. E aí eu fui visitar um tio
cujo filho, meu primo, se chamava Wilson, lá em Vargem Grande, lá próximo ao Recreio dos Bandeirantes. Além de serem moradores, eles trabalhavam no sítio. E aí, quando eu me aproximava, eu sabia que naquele horário, eles já avisaram, vamos estar trabalhando. Entrando no sítio, eu vi um senhor trabalhando lá na agricultura e eu perguntei, o senhor viu o meu primo, Wilson? Ele, acho que ele está trabalhando lá do outro lado. Aí eu disse para esse senhor, se o senhor o vir, diga a ele que já chegamos. Vou repetir, se o senhor ouvir, diga a ele que já chegamos. Aí o senhor olhou para mim e falou, ouviu o quê? O que eu fiz então? Se o senhor vê ele, diga a ele que já chegamos. Aí, tá legal. Então, houve a comunicação. Isso é que era o mais importante. Não adianta eu ficar falando corretamente, isso é muito bom para fazer a prova. Mas o mais importante aí é que houvesse a comunicação e houve um barulho enorme. Ele compreendeu, se o senhor ouvir, se o senhor ouvir e não ouvir. Percebe? Mas eu me refraseei rapidamente e tirei o ruído da minha comunicação. Então, para fechar, gente, o importante é se fazer entender. A língua portuguesa não é chata, é rica. E a riqueza foi feita para ser usada. Até a próxima. Look like DJ Chose. What's up, Bree? What's up, Keith? What's up, Lisa? Damn, I want all three. Ooh, Ashley. Hey, ooh, Ashley. Hey.